Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Nesse início de uma nova semana na Terra Santa de Israel. Como vocês já devem ter percebido em alguns vídeos meus, não só aqui em Jerusalém, eu devo dizer, mas no país todo, nós temos fixados cartazes para lembrar o nosso povo e também todos os turistas que nos visitam, que nós temos mais de 200 vidas sequestradas pelo Hamas, que se encontram sob o poder do Hamas em Gaza. É preciso insistir nesse ponto e lembrar que nós exigimos, que nos sejam entregues esses cidadãos israelenses, que eles possam voltar para as suas casas. Não haverá qualquer cessar-fogo até que as vidas desses israelenses nos sejam devolvidas. É importante dizer isso. Eu procurei um lugar calmo para gravar minha mensagem para vocês, aqui no centro de Jerusalém, mas tem um grupo de aborrecentes ali ao lado e eles tornam difícil que eu possa me concentrar, sobretudo pelo significado e pela importância das minhas palavras nesse momento tão difícil que atravessa o nosso povo. Nós tivemos, na semana passada, uma marcha histórica que reuniu pela primeira vez 250.000 de judeus, além de muitas outras milhares de pessoas que não eram judias, na Casa Branca. Todos vocês tomaram conhecimento desse fato. Uma marcha histórica que reafirmou o apoio ao povo judeu, que reafirmou o apoio ao Estado de Israel, que reafirmou a nossa repulsa, ojeriza, nojo ao terrorismo praticado pelo Hamas no dia 7 de outubro, aqui no sul de Israel. Mas tão logo essa marcha se encerrou, foi publicada uma pesquisa da Reuters que diz que 70% da população norte-americana apoia agora o cessar-fogo. O cessar-fogo unilateral, naturalmente, porque o Hamas não deixou de lançar foguetes contra as cidades israelenses nem um único dia. Tel Aviv mesmo continua sendo alvo dioturno dos foguetes lançados pelo Hamas. Ora, se nós levarmos em consideração o fato de que os Estados Unidos são a nação que mais nos apoiam, tanto é assim que a metade da frota deles se encontram no Golfo Pérsico e também no Mediterrâneo, demonstrando o apoio evidente do governo norte-americano, as medidas que Israel está sendo obrigado a tomar para garantir a proteção e a segurança dos nossos cidadãos. A pergunta é: o que aconteceu? O que aconteceu para que 70% da sociedade americana agora apoiasse esse cessar-fogo? Ignorando o fato evidente de que nós temos 240 vidas em risco nas mãos do Hamas. O que aconteceu, meus amigos, é que à medida que o tempo está passando, a propaganda palestina continua a ser promovida. E é uma propaganda de ódio contra Israel, uma propaganda que é financiada por Estados árabes. Al Jazeera não é um jornal independente. Al Jazeera é mantida pelo governo do Catar. Toda essa rede de televisões, mas se fosse só Al Jazeera, já seria ruim. Mas a verdade é que a quantidade de meios de comunicação e fontes jornalísticas que promovem insistentemente mentiras contra o Estado de Israel é incontável. E essa é a razão principal pelo qual o apoio a Israel, apesar do horror que nós tivemos de atravessar e que ainda estamos tendo de atravessar, diminuiu. Mas pasmem, essa propaganda de ódio contra Israel
é uma propaganda em defesa da causa palestina, é uma propaganda que veicula um discurso nitidamente de destruição de Israel. Eles mostram as imagens dos jihadistas lutando contra o exército de Israel, lançando RPGs contra os tanques. Eles mostram a capacidade militar do Irã para fazer frente, né, ao exército de Israel. Pelo menos eles acreditam nisso. E eles chegam até a mostrar, né, a força militar chechena, que pertence naturalmente ao governo russo, pelo fato deles terem uma identidade religiosa islamita, eles mostram como se os chechenos fossem ser enviados, né, a Israel para lutar ao lado do Hamas. Mas não para por aí. As mentiras, além das ameaças, né, são contínuas, como por exemplo no episódio do Hospital Shifa. Nós enviamos gasolina todas as noites, milhares de litros, para que o hospital possa funcionar. E o que acontece? Esse combustível é roubado pelo Hamas. Nós enviamos as UTIs neonatais, tiramos dos nossos hospitais e enviamos para esse hospital em Gaza para evitar a morte de crianças inocentes. Mas isso é completamente ignorado, nem sequer é mostrada essas imagens. Nós enviamos todos os dias toneladas de comida e de água para esse hospital. Mas nós sabemos e provamos isso, que esse hospital nada mais é do que uma instalação militar. É utilizado como parte do esforço militar do Hamas. E é por isso que ele tem que ser destruído. E foi por isso que Israel determinou, né, a desmobilização do hospital. E esses que apelam para um cessar-fogo, e na verdade o que eles querem é salvar o Hamas da completa aniquilação, eles não estão preocupados com a vida das crianças palestinas, insistem em ignorar o fato, eu preciso repetir isso, que nós temos 240 reféns, de que o Hamas, né, apesar de já ter perdido milhares de combatentes, ainda é uma força militar que oferece resistência, né, ao exército de Israel. Mas é preciso entender, e é preciso estabelecer contexto histórico para entender isso, é que não é a primeira vez que o mundo tenta impor a Israel um duplo padrão, no qual nos nega um direito básico de tomarmos as medidas que julgamos necessárias para defendermos os nossos cidadãos, para protegermos o nosso povo, sem exigir absolutamente nada dos nossos inimigos, mas ao contrário, nos responsabilizando pelos horrores que tiveram lugar em Israel no dia 7 de outubro. Todos vocês viram, né, artistas no Brasil dizendo que o exército de Israel é que era o responsável pela morte de cidadãos israelenses. O que eles fizeram, Letícia Sabatella, foi pisar no túmulo dos soldados de Israel. Isso não será esquecido. Israel, nós aprendemos isso, né, com os sionistas e com a nossa história, nunca pôde e ainda não pode se conformar à vontade das nações do mundo. E eu afirmo aqui, não importa o que os gentios dizem, mas o que nós, judeus, devemos fazer para garantir a nossa sobrevivência, para garantir o direito à vida a cada cidadão israelense. E nós aprendemos a duras penas que quando um judeu se encontra ameaçado em qualquer parte do mundo, nós devemos fazer o que estiver ao nosso alcance, sem limite de recursos, para ajudá-los. E foi por isso que nós trouxemos milhares de judeus etíopes, o único país do mundo que trouxe negros da África, sem ser para escravizá-los, mas para dar a eles dignidade, oportunidade, e hoje estão integrados na sociedade israelense. E o mesmo aconteceu com os Yemenitas, e o mesmo aconteceu com os Bnei Menashe, e o mesmo aconteceu com os judeus em toda parte.
da França ao Brasil, do Reino Unido, a antiga União Soviética, todos foram trazidos. Sempre que foi necessário, o nosso povo envidou os esforços para salvar a vida do nosso povo. E nós aprendemos a duras penas, sobretudo com o Holocausto, que nós não devemos, em hipótese alguma, parar para nos perguntarmos o que o mundo pensa ou diz a respeito de nós. Eu devo lembrar das históricas palavras de Golda Meir, que imortalizou a ideia de que é preferível receber críticas do que condolências. Nós devemos fazer o que é necessário para salvar a vida do nosso povo. E é preciso dizer isso com enorme indignação. O mundo não tem pena dos judeus massacrados. Nunca teve. Não teve no Holocausto, não teve nos pogroms, não teve no terrorismo ao longo desses 80 anos. Esses que agora apelam pela vida das crianças palestinas, como se nós fôssemos os responsáveis por tirar essas vidas, não se importam com o massacre do nosso povo. E nós podemos ver isso agora mesmo, nas falas, dos comentaristas políticos, nas redes de televisão, no discurso de ódio que o Twitter está cheio, o Instagram, o Facebook, todas as plataformas sociais promovendo continuamente o ódio contra o povo judeu. E assim como o mundo não tem pena de judeus massacrados, o mundo também não gosta quando nós, judeus, lutamos para defender a vida dos nossos. Eles não gostam de saber que agora nós não somos apenas uma vítima indefesa do ódio deles, mas que agora nós temos uma capacidade, de nos defendermos, uma capacidade militar de nos defendermos. Além de possuirmos a maior arma de todas, que é a Torá, além de possuirmos o maior protetor de todos, que é Hashem. De modo que é incrível, porque nós somos massacrados, assassinados, violados, as nossas propriedades são saqueadas, estupros são feitos contra as nossas mulheres, são feitas pelo Hamas, mas o culpado disso é Israel. Percebem a perversidade deste duplo padrão a que eu me referi antes? Não importa o que o Hamas faça, a culpa é sempre de Israel. E essa onda de antissemitismo que varre o mundo é inflada por uma combinação do Islã radical inundando as redes sociais com seu discurso de ódio, porque é isso que eles fazem, precisa insistir nisso. Se você estiver suficientemente atento às redes sociais, você vai ver isso. É um discurso de ódio. E de uma esquerda progressista inundada de estupidez nos campos universitários norte-americanos e também por parte de governos de esquerda progressistas como o governo brasileiro. Qualquer pessoa que ouça o presidente brasileiro falar e que entenda a natureza do conflito sabe que ele está falando sobre algo que ele não tem a menor ideia, Uma completa ausência de entendimento, uma ignorância mesmo, acerca da origem, da natureza, dos eventos que tiveram lugar, do que está acontecendo agora. Tudo é política, Mas o governo brasileiro não está sozinho. Na verdade, são muitos os governos, e mesmo alguns que não são de esquerda ou progressistas, mesmo muitos que são conservadores, também buscam de Israel, buscam impor a Israel esse duplo padrão no qual de nós tudo é exigido, mas dos nossos inimigos não há qualquer tipo de cobrança.
De modo que a conclusão que nós chegamos nesses 40 dias de conflito, de tudo que nós vivemos até agora, é meio evidente. Não importa os discursos, as entrevistas, as imagens que nós mostramos, as palavras que nós proferimos, a razão, o óbvio, nada disso importa. Tudo isso é inútil. Por quê? Porque nós não vamos convencer os antissemitas, nós não vamos convencer os que nos odeiam a aceitar o razoável, a aceitar o óbvio. Mas há algo que nós podemos fazer. E o que é que nós podemos fazer, Átila? Nós podemos aniquilar o Hamas. Hashem entregou nas nossas mãos o nosso inimigo. E nós temos uma oportunidade histórica de limpar o nosso país do mal absoluto. Isso não vai fazer com que o ódio contra o povo judeu diminua. Isso não vai fazer com que diminua o número de inimigos que nós temos. Possivelmente eles até aumentem, mas nós vamos conseguir proteger a população do sul de Israel, Ashdod, Sderot, Beersheva, Eilat, os kibbutzim, os moshavim, os ishuvim, todas as nossas comunidades. As pessoas precisam parar de viver tendo medo. Nós temos obrigação como sociedade de garantir a segurança do nosso povo e não de convencer os antissemitas de que nós temos legitimidade moral para nos defendermos. E a nossa vitória contra o Hamas é uma vitória clara. Evidentemente é um alto custo. Nós já perdemos mais de 60 soldados só desde o início da invasão terrestre, além dos outros 300 que nós perdemos durante os dias de combate para recuperar o controle do território de Israel. De modo que, mesmo pagando esse alto preço, nós devemos fazê-lo em nome da eliminação do Hamas, dessa ameaça contínua à vida do nosso povo. E nós não temos escolha. É preciso que isso fique claro também. Nós nunca tivemos escolha. Nós nunca escolhemos as guerras que íamos travar. Fomos obrigados a lutar pelas nossas vidas. E se nós não temos escolha, se não tivemos no passado e não temos agora, nós devemos deixar que eles pelo menos tenham medo de nós. É mais seguro para o nosso povo, nesse momento, ser temido do que ser amado. Nesse sentido, a frota norte-americana nos ajudou muito a fazer com que o Hezbollah não iniciasse uma nova frente de batalha contra o nosso povo no norte de Israel. De modo que a história mostrou que quando os nossos inimigos nos temem, o caminho da paz é aberto. Quando nós derrotamos o Egito tantas vezes, incutimos nos seus corações o medo do nosso povo, medo do Estado de Israel, aí então eles se sentaram para negociar um acordo de paz. E o mesmo aconteceu com a Jordânia. Uma demonstração de fraqueza do povo judeu nunca nos ajudou a alcançar, mesmo que uma paz provisória, temporária, uma paz que não era e não é suficientemente sólida. Portanto, a resposta é evidente. Sigamos aniquilando o Hamas e rechaçando no norte de Israel o Hezbollah, contra as escaramuças que eles estão fazendo contra as forças de defesa de Israel na fronteira norte. Sigamos incutindo medo nos corações dos nossos inimigos, de todos aqueles que não nos toleram, que nos odeiam, que sempre nos odiaram e que sempre nos odiarão. Essa é a verdade. Mas essa luta é uma luta que nós travamos nesse momento em Gaza, por meio das forças de defesa de Israel. Mas nós, que não estamos nesse fronte de batalha, também travamos uma luta
E a nossa principal arma não são tanques ou fuzis, a nossa arma é a luz. Nós devemos iluminar o mundo e as pessoas. Em primeiro lugar, responsabilizando os que nos odeiam pela ocorrência desses fatos trágicos, daqueles que rasgam os nossos cartazes, como nós temos visto, né, em várias cidades do mundo, os cartazes que denunciam os sequestros. Claro que você não pode ver, você não sente. Eles tentam apagar o povo judeu, né? E nós devemos responder a esse ódio contra o nosso povo com cancelamento, né? Vamos retirar o apoio financeiro de todas aquelas instituições onde se encontram, né, representantes desse ódio contra o nosso povo. Vamos abrir processos criminais. No Brasil isso está sendo feito pelas instituições judaicas e nós devemos seguir fazendo em toda parte do mundo contra todos aqueles que promovem o ódio antissemita nos seus países. Vamos deixar claro que todos aqueles que forem para as ruas agora, né, para defender o ódio contra o povo judeu, né, não terão mais empregos nas nossas empresas, não terão mais a possibilidade de trabalhar nas instituições judaicas. Eles terão um selo também, assim como eles pintam as estrelas, né, os escudos de Davi nas nossas casas, nos nossos estabelecimentos. Nós também não nos esqueceremos facilmente do ódio promovido por esses que defendem a destruição do Estado de Israel. E ao lado disso, nós devemos defender a beleza própria de Israel. Mas, Átila, que beleza é essa? A beleza decorrente do fato de ser o único Estado judeu que existe no mundo. E de toda a contribuição e impacto que esse Estado judeu tem produzido no mundo. As descobertas científicas, a influência, né, nos diferentes campos do conhecimento e, sobretudo, a nossa fé, a nossa ligação com o Criador. Mas nós sabemos que, apesar de tudo isso, de todo esse esforço que é necessário de ser realizado, nós nunca seremos amados. E se não pudermos ser amados, que sejamos temidos. Se essa é a escolha que os gentios e as nações do mundo fazem em relação a Israel, essa será a nossa resposta. Acho que aqueles adolescentes, eles não saíram de lá. Eu ia ver se conseguia me sentar um pouco ali, mas os aborrecentes seguem lá para poder continuar falando para vocês que a chave da nossa sobrevivência, meus amigos, foi e sempre será a nossa fé. E apesar das forças de defesa de Israel fazerem um trabalho maravilhoso e profissional, sobretudo quando eles se agarram à nossa fé, é o Criador, é o Senhor dos Exércitos, que pode de fato garantir a proteção de Israel. Pensando sobre esse tema, né, do medo que os nossos inimigos devem ter de nós, eu me lembrei que a Torá diz em Devarim 28:10, algo como: e todos os povos da terra verão que o nome de Deus é proclamado sobre você e eles terão medo de você. Do que a Torá está falando aqui? O exército de Israel, sempre que ia para o campo de combate, levava com ele um rolo de Torá. Mas o Gaon de Vilna também nos lembra que é através do tefilim, sobretudo o tefilim que colocamos sobre a cabeça, né? O tefilim arosh, né? É por meio do uso do tefilim que os nossos inimigos nos temem. Mas, Átila, eles temem o fato de vocês colocarem uma caixa de couro
com as mensagens da Torá dentro dessa caixa sobre as nossas cabeças. Não! Eles não temem a imagem dos tefilim nas nossas cabeças, que agora estão nas cabeças de tantos soldados. O que eles temem é que nós colocamos na cabeça não apenas a caixa de couro com as mensagens, mas vivemos e praticamos as ideias e os valores que estão contidos nessas mensagens. Quando nós conseguimos fazer isso, né, vivermos segundo os ensinamentos da Torá, quando nós vivemos, praticamos, acreditamos, né, naquilo que o Criador nos ofereceu como a sua sabedoria, dito de um outro modo, aquilo que Deus quer de nós, as nações do mundo nos temem. Tem sido assim ao longo da história e vai sempre continuar sendo. Então que os nossos inimigos nos temam. Na verdade, apenas os amalequitas não nos temeram. Quando o povo judeu saiu do êxodo no Egito, nós fomos atacados no deserto pelos amalequitas. Por isso eles são nossos inimigos imemoriais e a obrigação de cada judeu é matar o amalequita. Por quê? Porque eles demonstraram que não tinham temor por Deus. Eles sabiam de tudo que nós havíamos realizado no Egito, que nós havíamos destruído completamente o Egito e o faraó, sido obrigado a fugir. Mas mesmo sabendo de todos esses fatos, eles não se intimidaram, nem mesmo com a força de 3 milhões de judeus que caminhavam pelo deserto. Que nos lembra que essa é uma guerra que está sendo travada contra Deus. Nós, judeus, somos representantes de Hashem no mundo e que os nossos inimigos nos temam, enquanto nós, judeus, amamos. Nós amamos a Kadosh Baruch Hu, nós amamos uns aos outros, nós amamos aqueles que amam a Kadosh Baruch Hu. Nós demos uma demonstração de força muito grande nos Estados Unidos na semana que passou, e eu fico imaginando Hashem olhando lá dos céus para 250 milhões de judeus reunidos, né, demonstrando uma unidade que poucas vezes nós tivemos, todos juntos, num número jamais visto, e rezando os salmos, e orando o Shema, e implorando juntos a proteção de Deus para o nosso exército, para o nosso povo. Eu acredito que a Shem deve ter ficado muito feliz de ter visto essas imagens. E muitas pessoas acreditam que o antissemitismo é apenas mais uma das tantas formas de racismo existentes no mundo, mas não é verdade. O racismo contra os negros é um racismo motivado pela cor da pele, pelos traços étnicos, pela origem das comunidades negras. Mas o antissemitismo é uma forma de racismo que não guarda lugar na cor da pele ou na nossa raça, se é que nós tivéssemos uma, né? Ou mesmo nos traços da nossa identidade étnica. O antissemitismo, meus amigos, ele teve no passado, tem no presente, sempre terá enquanto existir uma marca eminentemente espiritual. E o que isso significa? Significa que tendo uma marca eminentemente espiritual, ele só vai cessar quando se desencadear a fase final da era messiânica. Nós sabemos que não vamos ter paz até o advento da era messiânica. Mas até que esse momento se desenrole na história humana, Hamas, Hezbollah e todos esses antissemitas de plantão deveriam ter, e eles têm, muito medo de nós, que temam
o amor de Hashem pelo nosso povo, que temam o poder de Akadosh Baruch Hu. Shavuot Tov a todos vocês.